Tudo, tudo quanto nos disse era contrário ao escutado antes. Quando nós dessemos esmola, deveríamos fazê-lo em segredo e não trombeteando para todas nossas boas obras, de sorte que nem nossa mão esquerda soubesse o que a direita dava. E quando disséssemos nossa oração, não deveríamos ser como os hipócritas que rezam em voz alta na praça para sermos ouvidos pelos homens, mas em nosso quarto e com a porta fechada, porque o Pai está secretamente ali e penetra no mais oculto de nossos corações. Não nos devíamos afanar pelos bens da terra, porque não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, o dinheiro e Deus. Não nos devíamos angustiar para saber hoje o que comeremos amanhã. As aves do céu não colhem, não semeiam, e nosso Pai as alimenta. Não fará o mesmo conosco, que valemos mais do que elas? Buscais e achareis, pedi e vos darão, chamais e sereis ouvido. Buscais e achareis, pedi e vos darão, chamais e sereis ouvido. Há entre vós alguém que ao filho que lhe pede pão lhe dê uma pedra? Ou que se lhe pede peixe lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará coisas boas aos que peçam. Todo aquele que ouvir essas palavras minhas e as puser em prática, será como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouvi-las e não executá-las será como o insensato que edificou a sua casa na areia. Caiu a chuva e vieram as torrentes, e a casa desmoronou, e foi grande a sua ruína. Levava mais de 2 horas falando, quando se fez o silêncio. Por que não fala? Por que não continua? Perguntei ao filho do empregado de meu pai. Levantou-se, disse-me: são muitos os que querem segui-lo, mas ele se interna na montanha e se distancia. Leva-me até ele. Digo-te que não é possível. E nada mais foi a mesma coisa para mim desde aquele dia. Na solidão de minha casa recordava suas palavras como se as estivesse ouvindo. Ao orar, não faleis muito como os gentios que imaginam que com o seu palavreado ou por levantar muito a voz serão escutados. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes que o pensais. Ora, pois, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Certa noite, depois de ter rezado essa oração, senti o imperioso desejo de unir-me aos que seguiam o Mestre. Só 2 vezes o escutara, e a semente da sua palavra fizera crescer na minha alma uma árvore frondosa de anelos infinitos. Mas eis que ele falava diariamente com os que seguiam, e eu tinha sede da sua voz, que é água que conforta, mas não sacia. Falei sobre isso ao meu pai, e ele se enfureceu comigo. Que faria eu, pobre inválido, palmilhando o caminho sem ver o que pisava os meus pés, nem os riscos que me cercariam? Apesar da negativa, uma grande voz interior ordenava-me que pusesse em prática o meu desejo. E passados uns dias, munido de um cajado e atirando às costas uma trouxa de roupa, minha flauta, um alaúde e algumas moedas, saí de casa quando todos dormiam e fui ao seu encalço. A noite cheirava a estrelas altas e a terra seca. Um velho cão pastor de gado acompanhou-me sem que eu lhe pedisse. Ao longo dos dias que se seguiram, sentado na escadaria dos templos ou em encruzilhadas dos caminhos, com o fiel mastim deitado ao meu pé, tive que pedir esmola para sobreviver. Ajudou-me muito o fato de tocar o alaúde e a flauta, pois as pessoas se detinham para escutar-me e depositavam moedas junto de mim. Não me foi difícil seguir a quem buscava, porque as marcas das suas palavras na memória dos que escutaram era mais duradoura do que as que deixavam as plantas dos pés no pó do caminho. Informaram-me que estava em Jerusalém e que deveria encontrá-lo no templo. Muitos daqueles aos quais perguntaram uniram-se a mim em sua busca.
Quando o encontramos, uma multidão encolerizada e barulhenta o rodeava. Alguns o insultavam enfurecidos, outros lançavam perguntas comprometedoras e levianas. Entendi que disputavam acerca de Abraão. Vosso pai Abraão, dizia o mestre, regozijou-se pensando em meu dia. Viu-o e se alegrou. Um clamor de indignação seguiu-se a essas palavras. Não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Ao que Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Fez-se um silêncio expectante. Tremor incontido sacudiu-me o corpo e eu tive medo. Medo diante do mistério de suas palavras e medo por ele, porque o silêncio inicial seguiu-se de um rumor, tal vento de cólera e despeito. Estás blasfemando, gritaram alguns. Catemos pedras para dilapidá-lo, ladraram outros. Porém, quando regressaram, Jesus já não estava. Levei vários dias para reencontrá-lo. Ao aproximar-me, desajeitadamente, tateando o chão com o cajado, meu ouvido prodigioso permitiu-me escutar o que diziam seus discípulos a meu respeito. Quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Nem ele, nem os seus pais pecaram. Nasceu cego só para que nele se manifestasse a glória de Deus, contestou Jesus. Palavras que me foram incompreensíveis e me encheram de indizível temor. Do mesmo modo que não entendi por que me mandava aproximar e por que me untou os olhos com terra previamente umedecida com sua saliva. Vai, disse-me, e lava-te na piscina de Siloé, nome que significava a cisterna do enviado. Guiado pelos campesinos que encontrava em meu caminho, conduzido pelo meu cão, cheguei ao grande charco de águas termais. Entrei, mergulhei a cabeça naquele líquido de cheiro nauseabundo e, ao abrir os olhos, manifestou-se o prodígio. Do mesmo modo que um homem, ao qual lhe lança uma pedra na cabeça, a enxerga veio aproximando-se, percebi um mundo de coisas desconhecidas que se precipitaram do exterior, através dos meus olhos, até a minha interioridade. Era como se todo o meu contorno me penetrasse. Pelo tato e pelo cheiro, entendi que esse estranho volume que pulava alvoroçado junto a mim, até lamber-me a cara, era o meu cão. Contemplei-o maravilhado e comovido. Nunca o imaginei desse jeito. Demorei a entender que essas duas janelinhas que ele tinha na frente, sob as orelhas, eram olhos pelos quais eu penetrava em seu interior. Do mesmo modo que ele se introduzia através dos meus em meus pensamentos. Entretanto, o que eram esses outros volumes inquietantes, essas superfícies, essas extensões que eu via pela primeira vez? Tive que socorrer-me do tato para reconhecer a água e do olfato para entender o que era o ar, o que movia as ervas, as moitas e as folhas das árvores. Porque aquele mundo que eu contemplava pela primeira vez era um mundo em movimento. Nada permanecia quieto. Ao passo que o que percebiam meus olhos, para aludir de alguma forma à minha cegueira, era a eterna, infinita e total quietude. Tive que aguçar a imaginação para transladar-me naquele mundo desconhecido, ao que me forçava para identificar com a ponta do cajado, para compreender totalmente o que eram sulcos, arados, lavouras e o que era o caminho. Reconheci as flores pelo perfume, pelo sabor, os frutos e o pão. Pelo rumor as árvores, pelo tato as espigas, pelo ardor ou temperatura em minha pele, a luz do sol, o próprio sol, e as sombras, quando alguma coisa se interpunha entre seus raios. Assim, entendi o que eram as nuvens e a proteção que os ramos proporcionam contra seus ardores. E emocionei-me ao compreender
pelo ouvido e pelo cheiro juntamente, que aquelas manchas brancas que passeavam nos pastos eram ovelhas que tantas vezes acompanhei quando menino, sem nunca ter conseguido delinear-lhe o perfil. Porém, o que mais me comoveu foi a presença dos seres humanos, que jamais sonhei que fossem o que na realidade eram, entre os quais levei algum tempo para distinguir homens e mulheres. Aproximei-me de um casal que caminhava junto a um asno carregado de lenha, cuja natureza reconheci pelo som dos cascos na poeira e pelo cheiro. Perguntei-lhe sobre o caminho para Cafarnaum, porque dali eu saberia dirigir-me até minha aldeia sem a ajuda de ninguém, exceto as do meu cajado e do meu cão. Entendi qual era o homem e qual era a mulher pelo som diferente de suas vozes. Não és tu, disse-me ela, o cego que andava mendigando pelos templos e pelos caminhos? Sou eu mesmo. De modo que fingias, para receber esmolas? Não é isso, respondi. Ontem eu era cego, agora não sou. Mas como? Quem te abriu os olhos? Respondi, esse homem que se chama Jesus preparou o barro, untou-me os olhos e me disse, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Não foi essa a única vez que me interrogaram com um ar acusador. Voz corrente de que havia um cego de nascença que recuperara a visão. Fui conduzido perante os doutores da lei. Em todos os momentos disse a verdade. Diziam uns, como pode um pecador realizar semelhantes prodígios? Outros me perguntavam, e tu, que dizes dele, já que te abriu os olhos? Digo que é um profeta, respondi. Não acreditaram que eu tivesse sido cego antes e mandaram chamar os meus pais. Que emoção a que senti ao ver pela primeira vez uns corpos e uns rostos que eu tanto amava sem conhecer. Eu não tinha ainda um conceito claro de beleza e de fealdade, mas logo entendi ao ver a minha mãe, que não se ama o que é belo, mas que sempre é belo aquilo que se ama. Com lágrimas nos olhos, palpei-lhe o rosto para que minhas mãos me ajudassem a reconhecer os traços que tanto acariciei, e mergulhei em sua contemplação adorável. Meu pai piscava incrédulo ao comprovar que não era mentira que eu via, e palpei igualmente, ao mesmo tempo em que meus olhos os reconheciam. Seus ombros, pescoço, aqueles braços que tantas vezes me cingiram e aquela mão forte e rugosa que costumava apertar a minha para guiar-me. Mas não nos deixaram desfrutar da nossa emoção. Perguntaram-lhe, é vosso filho? O que dizeis ter nascido não vidente? Então como vê agora? Responderam meus pais, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como está vendo agora, não sabemos, nem quem lhe abriu os olhos. A isso não podemos responder. Perguntai a ele, tem idade suficiente para falar por si mesmo? Meus pais falaram assim por medo, porque os doutores já se tinham postos de acordo que, se alguém reconhecesse como Cristo aquele que me curou, ficaria alijado na sinagoga. Não me deixaram regressar para casa com os meus pais. Interrogaram-me pela segunda vez. Sabemos que o homem que dizes que te curou é um pecador. Se é pecador, não o sei. Só tenho certeza de que eu era cego e que agora vejo. Quem fez isso contigo? Como te abriu os olhos? Já vo-lo disse, e não me escutaste. Por que quereis ouvi-lo outra vez? Por acaso desejas também, vós, fazer os discípulos dele? Encheram-me de injúrias e disseram, és discípulo deste homem? Nós somos discípulos apenas de Moisés, a quem nos falou. Mas esse, que tu dizes que te curou, quem é? De onde é? Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se aquele que me curou não viesse de Deus, não teria podido fazer o que fez, respondi. Escutaram-me irritados. Falavam-me cheios de cólera. Nasceste inteiro em pecado e pretende dar-nos lições a nós? Afasta-te daqui, sai da nossa vista. Vai-te embora daqui. Distanciei-me deles.
E a partir de então, não me separei dos discípulos que seguiam Jesus. Porque não fora ao encontro dele para me curar da cegueira, mas para escutar-lhe a palavra. Essa palavra que me deu mais luz ao espírito que a que me deu aos olhos o barro com que me untou. Rodeado de 12 e seguido pela multidão de discípulos, aquele que alguns de nós já reconhecíamos como o Cristo, atravessou, qual fio de teia de aranha que cruza e descruza, a Simaria, a Galiléia, a Judéia e as terras que ficam além do Jordão, pregando a boa nova. Atrás iam as mulheres, Maria, sua mãe, Maria Madalena e várias outras, que se ocupavam das necessidades materiais do Mestre e as dos apóstolos. Mais longe, seus outros fiéis e devotos permanentes, ao quais se uniam os habitantes dos povoados vizinhos, quando acontecia passar por perto de suas habitações. Fiz-me grande amigo de Pedro, o generoso, o impulsivo, e de João, muito jovem então, e que haveria de sobreviver a todos os companheiros, morrendo nos braços do Senhor, em idade muito avançada. Soube por eles as palavras que lhe saíam dos lábios e que não pude alcançar por mim mesmo, como as do sermão da despedida. Filhos meus, é pouco tempo que estarei convosco. Novo mandamento vos dou, que assim como vos amei, amai-vos uns aos outros. Pedro nolo contou a um grupo de discípulos depois de morto o mestre. E João, com o correr do tempo, já ancião, escreveu para a posterioridade. A crucificação do justo, entre os justos, haveria de traçar um risco na história do homem, antes e depois dele. Já não há outro limite na história. Já não há outra fronteira no tempo. Não entendíamos isso ainda quando, consternados, dispersos, acovardados, fugindo da perseguição, por termos sido seguidores e amigos do Justiceiro, o mundo nosso pequeno mundo, despencou sobre nós. Mas bem depressa nos chegou a luz do Espírito e nos deu força para nos sobrepormos à debilidade da nossa natureza. E assim, confortados pela graça, podemos lançar-nos em seu nome, a conquista espiritual da terra que ele criou, porque, como havia de escrever João, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio à sua casa e os seus não o receberam. Concedeu-me Deus a dita de viver o suficiente para assistir à expansão da doutrina do ressuscitado. Eu fui um dos que acompanharam Pedro em sua aventura romana. E enquanto Paulo, o tenaz intelectual, incansável e iluminado, pregava na Ásia Menor e fundava as igrejas Sardes, de Corinto e da Galácia, de Éfeso, Filipos e de Colossos e de Tessalônica, e falava na Ágora de Atenas sobre o Deus desconhecido, a quem os pagãos tinham erigido um altar, e chegava até a Hispânia terraconense para cristianizar aquela extremidade da terra. E eu, unido a Pedro até a morte, fundei com ele a Igreja de Roma, no próprio coração do império. E vimos-la florescer como um incêndio de esperança e de fé, regada pelo sangue dos mártires, permitindo-me Cristo, nosso Senhor, o privilégio de ser um deles e morrer despedaçado por feras famintas, enquanto os gentios riam com o espetáculo de minha morte. A lembrança das palavras de Cristo no Sermão da Montanha: alegrai-vos e regozijai-vos, porque o vosso prêmio será grande, foi meu último pensamento. As risadas dos romanos no circo, os derradeiros ruídos que me feriram os ouvidos, e o resplendor do prêmio, mesmo antes de expirar, a visão final que perceberam na terra os meus olhos mortais, esses olhos que um dia foram cegos. Esta é, entre todas as minhas memórias, a última que me proponho a escrever.